Em 1955, um economista chamado Victor Lebow escreveu uma frase que deveria ter assustado todos que a leram. Ele disse que nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo um modo de vida, que transformemos a compra e o uso de bens em um ritual, que busquemos nossa satisfação espiritual, nossa satisfação do ego no consumo. Ele não está dizendo que esperamos que as pessoas comprem mais coisas. Ele disse que a economia exige que comprar se torne nossa religião, nossa identidade e o sentido das nossas vidas. Isso foi há 70 anos, e aqui está o ponto. Eu sei como parece, como se quisessem nos tornar apenas consumidores. Tem um ar de conspiração, mas não é teoria. Ele escreveu isso. Tem um monte de coisas neste vídeo que eu vou compartilhar com você, que é tipo, eles literalmente nos disseram o que iam fazer, e mesmo assim a gente caiu nessa de alguma forma. Tipo, isso basicamente foi um memorando para a indústria. E não é como se eles estivessem apenas prevendo o que aconteceria no futuro. Eles realmente construíram isso e funcionou tão bem que agora as pessoas que optam por sair do sistema, que optam por ficar fora disso, são chamadas de estranhas. Elas são as exceções. Quando foi que isso aconteceu? Quando ser normal passou a ser algo tão estranho? Pense em como era comum cozinhar em casa quase todas as noites, dirigir até o carro parar, ter só um casaco bonito no armário, uma renda sustentando a família e consertar ao invés de substituir as coisas. Antes isso não era um estilo de vida nem tinha nome. Era só chamado de terça-feira. Agora, se você cozinha a maioria das suas refeições em casa, as pessoas agem como se você tivesse descoberto algo único e diferente, como se você tivesse uma habilidade incrível de cozinhar, de se alimentar. Se você dirige um carro de 15 anos com 240 mil quilômetros, mas funcionando bem, ainda assim parece estar atrasado na vida. As pessoas perguntam, quando vai trocar? Acham que você não está bem. Chegou ao ponto em que, se você não compra roupas novas o tempo todo e simplesmente usa as mesmas coisas, encontra algumas roupas que gosta e as usa sempre, as pessoas já associam isso a algo. Agora isso já virou toda uma personalidade. Tem até hashtag para isso. Milhões de pessoas agora preferem não consumir em excesso. No TikTok, o principal destaque disso é chamado de Under Consumption Core. O interesse nesse assunto aumentou mais de 4.000% em um único ano. As pessoas estão percebendo que nós viramos o produto e estão optando por sair disso. E esse tal de Under Consumption Core, o que é de verdade? É usar as coisas que você já tem. Usar a mesma roupa por vários invernos e manter o celular antigo porque ainda funciona. O New York Times chamou isso de romantizar o uso e compra apenas do necessário. E citando aqui, ser normal virou moda. Sinto que isso resume tudo em 5 palavras. Nós nos afastamos tanto do básico que voltar ao básico parece uma rebelião. Só tentar ser saudável já parece extremo, o que é radical para muitos. Sei que isso não foi por acaso. Acho que fomos avisados, mas entramos nisso assim mesmo. Muito do que vou compartilhar é um pouco perturbador. Se eu te dissesse que um grupo de pessoas se reuniu e planejou transformar a sociedade em um monte de consumidores para nos fazer precisar comprar coisas para nos sentirmos realizados ou felizes, você reviraria os olhos ou pelo menos pensaria que é um pouco teoria da conspiração. Mas aquele memorando do Lebo que eu li para você no começo não foi o único. Na verdade, há muito sobre isso. Então, aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A ideia de um consumidor, uma pessoa cujo principal papel na economia é continuar comprando, não é algo antigo. Durante a maior parte da história, agir de forma oposta era o mais sensato. Frugalidade e economia não eram excentricidades, mas essenciais para sobreviver. Era o modo de vida. Você fazia as coisas durarem porque fazer elas durarem era literalmente assim que você sobrevivia. E então, há mais ou menos 100 anos, as empresas enfrentaram um problema. As fábricas ficaram tão eficientes que passaram a produzir mais do que era necessário. Já que não crescer não era opção, a questão virou: como fazer as pessoas quererem, precisarem e consumirem mais nossos produtos para lucrarmos mais? É aí que entra Edward Bernays. Ele era sobrinho de Sigmund Freud e meio que descobriu a solução. No seu livro de 1928, ele escreveu que a produção em massa só é lucrativa se continuar vendendo. A oferta deve buscar ativamente criar sua demanda correspondente. Ele disse que as empresas não podem se dar ao luxo de esperar até que o público peça. Elas precisam plantar a semente do desejo primeiro. Ele não vendia produtos para as pessoas. Ele vendia sentimentos. Ele vendia liberdade, status, identidade, e então ele apenas associava um produto a esse sentimento. Ele fez uma geração de mulheres começar a fumar ao chamar cigarros de tochas da liberdade, permitindo que destruíssem o dobro de vidas. É esse o poder disso. E o que me pega
é que as pessoas têm nos alertado sobre isso o tempo todo, bem claramente. Tem sido uma decadência lenta. Em 1957, um jornalista chamado Vance Packard escreveu um livro chamado Os Persuasores Ocultos. Isso se tornou uma sensação nacional e ele expôs como os publicitários começaram a usar a psicologia, na verdade, a psicologia freudiana, para explorar os medos e desejos inconscientes das pessoas e usá-los para vender. Ele apresentou 8 necessidades emocionais que eles visam: segurança, reafirmação do seu próprio valor, ego, senso de poder, senso de imortalidade, e eles descobriram que, se um produto promete uma dessas coisas, as pessoas se sentirão compelidas a comprá-lo. Acho que o exemplo mais impressionante é de um pesquisador chamado Ernest Ditchard. Você não vai acreditar. Nos anos 50, as empresas não convenciam donas de casa a comprar mistura para bolo instantânea. Ditcher reuniu um grupo focal de mulheres e descobriu que sentiam culpa. Elas sentiam que estavam trapaceando ao usar apenas a mistura para bolo da caixa, certo? Como se não estivessem cuidando de suas famílias. Para mudar isso, ele alterou a receita exigindo que você adicionasse um ovo de verdade à mistura, fazendo com que tivesse que participar mais. Esse único ovo fazia parecer que era um esforço genuíno, fazia você sentir que tinha realizado algo. Voltando ao sentimento, as misturas instantâneas para bolo decolaram ao exigir mais trabalho. Isso mostra o quanto é profundo. Como a mistura para bolo, eles fazem você não se sentir culpado por usar mistura para bolo instantânea. Esse é só um exemplo entre centenas de milhares. Quando sentir que o que tem não basta e que todo mundo está trocando por versões melhores enquanto você fica para trás, saiba que esse sentimento não é aleatório ou culpa sua. Esse sentimento é o produto. É nisso que eles gastaram 100 anos e $1 trilhão por ano aprendendo a fabricar dentro da sua cabeça. E esse novo normal que eles nos venderam é caro. E não só em dinheiro, embora sim também em dinheiro. Se a gente olhar para a coisa mais simples do mundo, comer, cozinhar um jantar básico em casa, custa mais ou menos de 4 a 7 dólares por pessoa. Essa mesma refeição para viagem ou em combo vai te custar 10, 15, 20 dólares. E se você for além e pedir algo para entregar, pode sair até 5 vezes mais caro do que fazer a mesma coisa em casa. E não estamos falando de uma exceção ocasional. Estamos reorganizando toda a nossa vida em torno de não cozinhar, em torno da conveniência, em torno da ideia de que seu tempo é valioso demais para gastar 20 minutos preparando comida. Então, em vez disso, você trabalha horas extras, paga outra pessoa, mais a taxa de entrega, mais a taxa de serviço, mais a gorjeta só para ter uma refeição e vai estar com fome de novo em 4 ou 5 horas. E é a mesma história com tudo. Seu armário provavelmente está cheio e mesmo assim você sente que não tem nada para vestir. O pagamento do carro nunca acaba. Assim que você termina de pagar, sente essa necessidade de trocar por um novo. Tem as assinaturas que você achava que tinha. A pessoa comum gasta mais de 200 dólares por mês em assinaturas, mas acha que gasta só 80. Com esse novo normal, perdemos dinheiro de várias formas e ficamos insensíveis a isso. Antes de eu chegar em como isso realmente está afetando as escolhas de vida da maioria das pessoas, até mesmo quantos filhos elas têm, quero falar sobre uma conta que a maioria das pessoas simplesmente não questiona, e essa é a conta do celular. Valores como 60, 80, 100 dólares por mês são só mais um gasto que a maioria nem considera. Você paga sem pensar. Eu fazia isso também. E esse é um dos motivos pelos quais eu realmente fiz uma parceria com a Telomobile como patrocinadora deste vídeo. A Telomobile começa com apenas 5 dólares por mês e vai até 25 dólares por mês para o plano ilimitado, e está na maior rede 5G dos Estados Unidos. E não tem aquelas armadilhas que todas as grandes empresas que você vê em todos os anúncios têm. Não tem fidelidade de 2 anos, não tem contratos. Se você quiser mudar seu plano no mês que vem, pode simplesmente mudar. Olha que ideia inovadora. E de novo, na maior rede 5G dos Estados Unidos. Não é como se você fosse uma porcaria, funciona de verdade, mas é muito mais barato. E você pode começar pagando só 5 dólares por mês. Você pode montar seu próprio plano. Pode escolher quantos minutos quer, mensagens, dados e você só paga o que usar. Hotspot e ligações por Wi-Fi são grátis. Chamadas internacionais para mais de 60 países incluídas. Eu sinto que esse plano de celular é equivalente a cozinhar em casa. Não é nada chique, mas faz você economizar um monte de dinheiro e é tão bom quanto, se não melhor. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui é um serviço de celular que não te deixa maluco, nem me fale. Eles têm 4,5 estrelas com 14 mil avaliações. Você pode montar seu próprio plano em Telo.com. Tem um link aí na descrição. Obrigado a Telo por patrocinar este vídeo. É uma escolha óbvia. Agora a situação fica mais séria, pois não envolve só nossas coisas. O custo de ser normal influenciou grandes decisões em nossas vidas. Falo sempre com pessoas que gostariam que um dos pais ficasse em casa para passar mais tempo com o filho. Ou talvez já tenham 1 ou 2 filhos e, por questões financeiras, decidam
decidam discretamente não ter mais. Porque o novo estilo de vida normal custa tanto agora que, mesmo com 2 pessoas trabalhando, elas sentem que mal conseguem cobrir as despesas. E a ideia de uma pessoa ficar em casa com as crianças soa impossível para a maioria das pessoas. Durante a maior parte da história, era assim: uma pessoa trabalhava fora e a outra cuidava das crianças e da casa. O estilo de vida mais tradicional durante a maior parte da história. E um dos motivos pelos quais isso era possível é porque eles precisavam de menos. A casa era significativamente menor. Se comparar a metragem das casas de 100 anos atrás com a de hoje, verá que os preços subiram, mas também porque as casas atuais são maiores. A gente sente que precisa daquela casa enorme para ser alguém, né? Os jantares eram todos feitos em casa. Não existiam centenas de dólares por mês em assinaturas. Não existiam novos produtos sendo lançados o tempo todo que você simplesmente precisava comprar. E eu não estou dizendo para ninguém como deve viver aqui. Tipo, se os 2 parceiros querem trabalhar, isso é ótimo. Se você ama seu trabalho e quer trabalhar 60 ou 80 horas por semana, vá em frente. Só acho importante perguntar: é isso que realmente queremos? Será que estão nos enganando a adotar esse novo estilo de vida? Alguém escolheu isso por nós há muito tempo e nunca nos contou que havia outra opção? Afinal, todos ao redor fazem o mesmo. E rapidinho, antes de chegarmos na parte realmente interessante, se você está achando isso útil e quer ajudar essa espécie de rebelião do não compre nada, fique à vontade para deixar um like ou um comentário. Isso faz muita diferença no desempenho do vídeo. Obrigado. Agora, algo está mudando, como vimos no último vídeo. É maior do que percebi. A rebelião do não compre nada nunca foi de fato sobre não comprar. Isso era só superfície. Mas por trás disso, as pessoas estão buscando algo que é muito mais antigo. Elas estão tentando retomar. Ser normal sem ser julgado por isso. E é engraçado que as pessoas estejam chamando isso de radical agora, como cozinhar a maioria das suas refeições em casa, gastar menos do que ganha de propósito, não porque você precisa, mas porque isso te dá liberdade. Dirigir um carro quitado com arranhão no para-choque sem sentir vergonha nenhuma, ter um guarda-roupa pequeno com peças que realmente usa, um dos pais em casa com os filhos, sonhando com família grande, galinhas e fazer pão de fermentação natural. E viver uma vida simples e tranquila, em comunidade que não custa muito, que não é chamativa. Nada disso é extremo. Isso é normal. Era o normal antes de eles corromperem. Mas eu acho que muito do motivo pelo qual isso se tornou um movimento ou uma tendência, ou parece algo rebelde, é porque eles literalmente passaram os últimos 100 anos nos convencendo disso. A única maneira de conseguir felicidade, a única maneira de ter realização, a única maneira de aproveitar a vida é por posses, por coisas, por status, pelo seu cargo, pelo carro que você tem, pela casa onde você mora, pelas roupas que você veste. Na verdade, esse antigo normal de ter liberdade, clareza e o suficiente sem excesso é mais gratificante para a maioria das pessoas. Nem todos que fazem isso são minimalistas extremos ou obcecados por orçamento. São casais jovens como eu, percebendo que minha esposa pode ficar em casa com nossos 3 filhos. A gente só não gasta muito e não compra coisas. Por um tempo, compartilhávamos um carro, quase não comprávamos nada e não tínhamos dívidas. Com esse estilo de vida, é preciso muito menos dinheiro para viver. Podíamos viver com uma só renda, ter filhos e nos sustentar. Não sou só eu, isso ocorre em todo lugar. As pessoas fazem pequenas mudanças e consomem menos. Elas estão cozinhando em casa e quitando milhares em dívidas de consumo. São famílias decidindo que, quer saber? Eu quero mais tempo com as pessoas que amo. Quero mais tempo com minha família do que férias caras ou uma casa maior. Normalmente, quanto maior a casa, menos tempo tenho para aproveitá-la. Eles não estão se privando. Eles percebem que a verdadeira privação era viver trabalhando apenas para pagar coisas desnecessárias e impressionar pessoas irrelevantes. E tem uma frase a qual eu sempre volto. Há 70 anos, um economista disse que a economia precisa que encontremos uma satisfação espiritual em comprar coisas, para fazer do consumismo o sentido das nossas vidas. Mas o problema é que quando você leva isso longe demais, percebe que não é isso. Muitas pessoas chegaram ao topo, compraram tudo e perceberam que não era isso. Posso encontrar propósito, satisfação e prazer em slow living, em caminhadas ao ar livre na floresta, em criar galinhas para ter ovos e alimentar minha família, em cozinhar ao ar livre e ter uma casa menor, não em ficar indo às lojas, em simplesmente fazer suas próprias roupas, em cuidar de si mesmo, em fazer coisas com as mãos com um guarda-roupa pequeno, mas uma vida plena. É incrível como te transformaram em consumidor e depois disseram que consumir é liberdade. Comprar o que quiser e acumular coisas é visto assim, mas na verdade é uma armadilha. Isso mudou. Por isso você permanece no emprego que não gosta, não pode ter mais filhos, talvez seu parceiro não fique em casa ou você viaje menos do que gostaria. Tudo por causa dessa liberdade.
Então, eu só quero dizer que ser normal não é estranho. Querer ter menos coisas, ser minimalista, não é algo extremo. Cozinhar o próprio jantar, usar um carro até o fim e escolher tempo em vez de bens não deveriam ser tendências, mas o modo de vida das pessoas normais. E eu sinto que a coisa mais rebelde que podemos fazer agora é simplesmente não pedir desculpas por querer ser normal e viver um estilo de vida normal que não gira em torno do consumismo. Se fez sentido, gravei um vídeo chamado A Rebelião de Não Comprar Nada sobre a psicologia dos anúncios e como nos enganaram. Se quiser, confira aqui. Se você gostou desse vídeo, de novo, fique à vontade para interagir de qualquer forma. Deixe um like, se inscreva, isso realmente ajuda muito. Eu também vou dar continuidade a isso na minha newsletter. Veja o link abaixo com mais exemplos de hábitos que estou adotando para escapar disso. Obrigado por assistir.